capítulo 20, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aspectos importantes da ética dos 10 mandamentos, nós estamos estudando sobre isso, e nós percebemos a distinção entre ética cristã e ética secular, semana passada. Alguém se lembra da diferença? Está se lembrando aí da diferença? A ética secular é relativista, cada cultura tem a sua. E a ética cristã está estabelecida em princípios eternos e imutáveis. Então a ética cristã não é relativista, ela é absoluta. E é por isso que tem muita gente que discute isso com a gente no dia a dia. Ah, mas será que a Bíblia já não passou, os valores já não mudaram? Não. Mudaram não. Porque a nossa ética é imutável. Mas por que é imutável? Porque vem de um Deus que é imutável. Deus não descobre nada. Deus nunca levantou de manhã, para começar, para Deus lá na eternidade nem existe manhã. Deus nunca levantou de manhã e falou assim: descobri um negócio novo. Vacilei lá atrás, vou ter que dar uma atualizada. Isso não existe. Porque a Bíblia diz que Ele sabe todas as coisas. E quando você começa a estudar teologia, você olha, eu estou vendo os alunos lá estudando teontologia, Maeda está com a gente lá, ainda estava comentando sobre isso na aula. Como é que a gente começa a perceber umas coisas e o queixo vai caindo, né? Na verdade, Deus não sabe só de todas as coisas, Deus sabe de todas as probabilidades. Você tem noção disso? Se um dia você quiser bater um papo com Deus no céu quando você chegar lá, eu ia brincar com vocês, mas eu ia falar: tomara que não demore muito, amém? Ninguém fala. Mas o dia que você chegar lá, se um dia você quiser bater um papo com Deus e falar com Ele assim: Senhor, dá para o senhor dar uma palestra rapidinho aí sobre... eu poderia ter escolhido 1000 outras pessoas para me casar. Como é que seria a minha história se eu me casasse com as outras 1000, cada uma delas? Conta para mim. Deus saberia. Ainda diria para você: quer saber em relação aos 3 bilhões e meio de homens que viveram na sua época? A gente pode bater um papo aqui na eternidade sobre os 3 bilhões e meio de homens. Eu posso contar como seria o seu casamento com cada um deles. Você já imaginou esse negócio? Porque Deus não sabe só todas as coisas que acontecem, todas aquelas que poderiam acontecer. Ele também sabe. É extraordinário. E aí vem o ser humano e quer falar com Deus: não, mas eu não acredito que isso aí é o melhor para mim, não. Eu não creio que esse mandamento aí tem validade, não. Você está de brincadeira. Pois é, nós aprendemos que os 10 mandamentos, em primeiro lugar, são mandamentos para o povo de Deus, né? Você tem que ter fé para seguir esse negócio, porque isso é um conceito ético elevadíssimo. É uma ética difícil de praticar no nosso dia a dia. Quando nós vamos estudar os mandamentos de Deus, precisamos perceber que não vai ser fácil, só com a ajuda de Deus mesmo. Aprendemos também na semana passada que os 10 mandamentos são recomendados para pessoas de bem, né? Porque eles fazem bem. Se nós praticarmos esse negócio, vai ser bom para todo mundo que está ao nosso redor. Se nós praticarmos os mandamentos de Deus na nossa casa, nós teremos uma casa pacífica. Se fizermos isso no trabalho, trabalharemos com muito mais tranquilidade. Se isso for aplicado nos colégios aí da nossa cidade, nós não teremos desrespeito a professores e nem aluno fazendo bullying com aluno. Não teremos nada sendo furtado nas carteiras, nada. Poderíamos deixar o material para sair para o recreio e voltar a encontrar tudo intacto. Imagine isso. E se começássemos a praticar isso na origem das coisas, se os nossos antepassados tivessem praticado isso a partir de 100 anos atrás, ninguém aqui estaria vivendo com padrasto. Ninguém aqui teria enteado. Todos seriam filhos legítimos. Percebe? Nós não teríamos pais emprestados. E se não tivesse tanto assassinato,
alguns de vocês não teriam sido criados pelos seus avós. Se não tivéssemos tantas separações, talvez o seu pai ainda estivesse em casa. Entende? Consegue perceber como é que esses mandamentos são maravilhosos? Não teria tanta desconfiança, porque as pessoas falariam a verdade. Então, o faminto não passaria fome. Poderíamos acreditar nele, de que ele realmente precisa de um botijão de gás. E não teríamos que ficar naquela indecisão cruel, dou ou não dou, porque pode ser para usar droga, ele pode estar mentindo para mim. Se os mandamentos de Deus fossem obedecidos na sua íntegra, o mundo seria maravilhoso. Teríamos que lidar com bem menos dores. Bem, agora, primeira lição de hoje, primeira coisa nova que nós vamos estudar, porque eu fiz uma recapitulação para quem está na ausência aí de semana passada ou retrasada. Primeira coisa que a gente aprende hoje é que esses mandamentos, esses 10 mandamentos, são a base de toda a ética cristã. Quando a gente fala de concepções éticas dos 10 mandamentos, precisamos entender que esses 10 mandamentos são a base de toda a prática do Evangelho. Toda. Tanto é que quando perguntaram para Jesus, quais eram os mandamentos mais importantes, Jesus resumiu os 10 mandamentos. Vai amar o seu Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, sua alma, seu entendimento. E vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você der uma analisada teológica na situação, você vai perceber que nós temos aí o resumo dos 10 mandamentos. O decálogo, como os 10 mandamentos são chamados, deca, 10, logo, palavras, as 10 palavras, as 10 normas, são a moldura da bondade para a sociedade, do bem. Mas o decálogo não é específico, ele não é tão específico para o nosso dia a dia. E aí você começa a perceber como é que Deus trabalhou para que as situações fossem resolvidas. Porque, por exemplo, um dos mandamentos fala que você não deve adulterar, mas não diz com quem você tem que casar. Percebeu o problema? Percebe como é que nós temos uma base e não mandamentos para todas as especificidades? Você tem uma base, mas você não tem solução a partir dos 10 mandamentos para todos os dilemas da vida. E aí vem Jesus e diz assim: mas se você nascer de novo, o meu Espírito vai habitar em você. E ele vai falar com você. Porque ele vai guiar você por toda a verdade. E aí você vai saber especificar, conforme a sua idiosincrasia, a sua dúvida, a sua dificuldade. O Espírito vai orientar, vai ajudar você. E hoje, quando nós não sabemos o que fazer, a gente recorre a algumas questões. A gente dobra o joelho, a gente pede a Deus direção, a gente pede a Deus para Ele falar com a gente naquela situação específica. A gente procura uma orientação espiritual. Ô pastor, o que você acha disso? Deus tem falado comigo, mas eu ainda estou em dúvida se é Deus mesmo, se sou eu. E aí recorre ao pastor para o pastor fazer uma rápida análise bíblica do processo, que é isso que a gente faz. Quando você chega lá e não sabe o que fazer, só pastor, eu estou em dúvida, é isso ou aquilo? Eu pego esse lado aqui e penso, está quebrando alguma lei bíblica? Eu dou uma corrida rápida na Bíblia. E isso aqui, está quebrando alguma lei? E aí você consegue perceber, você busca paralelos na história bíblica. Se alguém fez isso, entrou com essa dúvida na Bíblia, qual foi a orientação de Jesus? Se a dúvida é a mesma, ou muito parecida, ou se o princípio é o mesmo. Qual foi a orientação de Moisés, no caso lá do Velho Testamento, ou qual foi a orientação de Deus para o profeta? E você busca essas informações rapidamente na mente. E se você também ficar em dúvida, depois de 20 anos de ministério, é muito comum as perguntas serem muito iguais, muito parecidas. As pessoas geralmente procuram
com as mesmas dúvidas. Mas às vezes acontece um negócio assim, inusitado, uma pergunta que você nunca pensou no assunto. É difícil acontecer. Depois de 20 anos é difícil, mas às vezes acontece. E aí o que você faz? Olha, me dê uns 2 dias, a gente volta a conversar, eu vou orar por isso, vou pedir direção de Deus, para lhe dar uma resposta mais tranquila, porque tem uns negócios que aparecem no gabinete que são bem complicados, assim. Que você olha para um lado, você olha, é possível, olha para o outro, também é possível que Deus aprove isso aqui, então você fica também em dúvida. E aí só oração, só uma busca, um especialista da área. Já aconteceu comigo da pessoa chegar e falar, pastor, estou com uma situação aí tem dificuldade para engravidar, eu estou querendo fazer alguns procedimentos, questão do vitro, fazer isso, fazer aquilo, é pecado? Eu estava começando o ministério, cara. E aí tive que pegar um pastor especialista na área, né? Para me ajudar, para me dar uma orientação. E aí fui ler os livros de Norman Geisler, sobre ética cristã e fertilidade, natalidade. Então, são coisas mais problemáticas, mais difíceis, que envolvem alma, né? Ser vivo. E aí como é que faz? E quando é in vitro é mais complicado, porque o material genético não é da própria pessoa, às vezes, então tem que ser de uma outra pessoa. E aí, né? O esperma que vai ovular não é do pai. Olha que é complicado. Será que Deus permitiria isso? Sei que você ficou curioso, mas não é o papo de hoje. Eu não vou entrar por esse caminho que é 30 minutos só para explicar esse negócio, né? Então, percebe como é que tem coisa difícil, complicada? Por isso que é importante nós termos noção da base, porque é a base que determina as coisas. É a base. São as leis que vão nos dar a moldura do quadro. E é a moldura que sustenta o quadro. Usando outra ilustração, os 10 mandamentos são um alicerce. Lutero usa 3 outras figuras como para o mandamento, que ele diz assim, ó, temos, pois, os 10 mandamentos, modelo de doutrina divina para o que devemos fazer, a fim de que toda a nossa vida agrade a Deus. É a verdadeira fonte, o canal de onde deve manar e por onde deve fluir tudo quanto quer ser bondade, ou, em outras versões, boa obra. Então ele usa essas 3 figuras, modelo, fonte, canal, para dizer que dali vem a bondade para a humanidade, para você perceber. Romanos capítulo 8, versículo 4, o apóstolo Paulo enfatiza com clareza, com exatidão, que a lei cumpre-se em nós, quando andamos no Espírito. É o que eu estava falando com vocês. O Espírito Santo vai dando orientação, e vai dando orientação baseada em quê? Na própria lei de Deus. Basicamente, o trabalho que o Espírito faz em nós é aplicar na nossa vida os mandamentos. Por isso que eles são importantes, é o trabalho do Espírito. Quando a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, está falando de desobediência. Quando eu desobedeço, eu paro de ouvir o Espírito, eu paro de seguir o que Ele me diz. Estou quebrando mandamentos. Sermão da Montanha de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é uma interpretação intensificada dos 10 mandamentos. Pode dar uma olhadinha. E o mesmo pode ser dito de várias cartas do apóstolo Paulo. Interpretação e aplicação dos 10 mandamentos na vida da cristandade. Isso é muito comum. A instrução ética, ela não é a principal dos 10 mandamentos. A lei de Deus é, porque a ética se baseia na lei. E o que é ética? Ética, todas as vezes que você ouvirem ética, é sinônimo de comportamento. Então assim fica fácil para entender. Vocês me perdoem, eu sou professor de filosofia. O que acontece? Eu uso o termo, para mim é natural, estou acostumado com o termo. Mas para você que tem um pouquinho de dificuldade com esse termo, ética é quase um sinônimo de comportamento. A palavra ética envolve um pouquinho mais, mas dá para passar. A ideia de comportamento. O meu comportamento é baseado nos mandamentos. Quando eu sou cristão é assim que funciona.
E quando eu não me comporto segundo os mandamentos, eu estou sendo qualquer coisa, menos um cristão. Porque um cristão é aquele que procura caminhar segundo os mandamentos de Cristo. Isso é um cristão. A ética cristã está baseada nos 10 mandamentos, nosso comportamento, mas é determinada e decidida pelo amor. Romanos capítulo 13, versículo 8. É o amor que dá o tempero do negócio. Porque se você tiver só mandamento e não tiver amor, você vira um fariseu. Você vira uma pessoa legalista. E o pior de tudo, qual é o resultado? Você vai começar a achar que você merece a salvação, que você está fazendo tudo certinho. Ou então que você está perdendo o ar, porque não consegue fazer. Isso é legalismo. Se você só tiver amor e não tiver mandamento, aí você está com um problema sério, porque a sua teologia não tem base. A sua prática se torna desequilibrada. Porque, não, deixa eu dizer uma coisa para você, o amor, ele é importante na tratativa de se praticar os 10 mandamentos, e qualquer mandamento de Deus. Principalmente quando eu me relaciono com as outras pessoas. Então, o tempero do amor é para que eu possa praticar os 10 mandamentos, ou ensinar os 10 mandamentos a você, ou qualquer mandamento de Deus, com simpatia, com carinho, com empatia, me colocando no seu lugar. O amor tempera as relações, para que a gente não fique... Eu me lembro da minha mãe contando que os padres antigamente batiam nos católicos, né? Não fazia direito, tomavam uma varada. As crianças apanhavam na igreja. Isso era muito comum, apanhavam na escola também. Os professores batiam. Essas coisas podem acontecer quando a gente não tem amor. Aí você acha que a igreja evangélica não faz o mesmo? Faz. Só que ela não dá uma varada, ela finge que não está vendo. Esquece as pessoas pelos cantos, finge que não é uma pessoa que está ali. Ah, não fez o que eu quero, então fica aí esquecido aí que eu não vou nem te dar ideia, nem oro por você, eu oro. Você é do diabo, você... Quer ver quando a gente faz isso? Quando a pessoa deixa a igreja e vai para outra. A gente tem mania de abandonar, isso não é meu irmão mais não, né? Deixou a gente aqui. A gente tem essas manias ridículas. Por quê? Porque tem mandamento, mas não tem amor. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Só porque virou membro de outra igreja, não é nosso irmão, mas não? Ou você acha que você vai chegar no céu e vai falar assim, ó, de onde você veio? Qual a igreja? É Batista, é ali, ó. O pessoal da Batista está ali, porque pegou aquele pedacinho mais silencioso. O pessoal da Assembleia está lá do outro lado, porque faz muito barulho. E aí, para não dar briga, a gente separou. Você acha que vai ter isso aí? O pessoal presbiteriano também falou que não quer ficar perto de ninguém. O pessoal está mais no fundo lá. O presbiteriano é quietão, né? O presbiteriano é mais quieto que a gente ainda. Pois é. Você acha que a gente vai chegar no céu, o pessoal vai falar assim, ué, domingão rolando lá, culto comendo solto. O pessoal da Adventista não entrou no céu. Não, o culto deles foi ontem. Você acha que vai ter isso? Não vai, cara. Entende? Não adianta a gente ficar com esse negócio de placa. Você sabe, eu amo a minha denominação, sou batista assim, mas muito. Eu sou mais batista do que vascaíno, só para você ter ideia. E olha que eu sou muito vascaíno, mas muito. Mas eu sou mais batista. Mas eu não fico com essas bobeirinhas de achar que nós somos... Eu não acredito que eu vou falar isso. A última bolacha do pacote. Gente, não é bolacha, é biscoito. Bolacha não, feio demais isso, gente. Pois é. O amor nunca foi a base da igreja. Ela é o tempero. A base é o mandamento. Porque senão, por causa do amor, você quebra os mandamentos. Isso não pode acontecer. Já expliquei isso aqui para vocês.
E essa ética é guiada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 4. E ela é cumprida em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Mateus 5, 15 a 18. E por aí a gente caminha. Se Cristo cumpriu toda a lei e nós temos que imitá-lo, então nós temos que buscar a obedecer todos os mandamentos. Os mandamentos são a base da nossa ética. E olha, quando a gente começa a quebrar os 10 mandamentos, queridos, o negócio está feio, mas está muito feio, porque é a base da base. Se você arruinar a base, o que sobra? É a base da base. E aí vem Jesus e complica mais ainda a situação para o nosso lado. Porque ele fala assim, você não precisa matar não, tá? Para ser assassino. Não é verdade? Se você odiar o seu irmão, e a palavra irmão ali tem conotação nacionalista, é a pessoa que está ao seu lado no dia a dia. Não é o irmão da igreja não. É a ideia de israelita. Se você odiar o seu irmão que está do seu lado, você já matou. Você já é um assassino. Se desejar, você já é um adúltero. Olha. Segundo lugar de hoje, versículo 2 de Êxodo aí vai falar, né? Capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós estamos diante de um Deus que quer exclusividade. Deus não aceita nenhum outro Deus no lugar dele. E aí os próximos versículos vão falar inclusive dos ídolos, das imagens de escultura, adoradas. Ah não, mas eu não adoro não, a gente só tem para lembrar, a Bíblia proíbe o feitio. Não é só adoração não, é fazer, já está proibido. Por quê? Gente, cá entre nós, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Tempo desse aí um irmão me perguntou, pastor, acho que foi uma irmã, pastor, lembra desses gabinetes para tirar dúvida? A irmã ficou em dúvida. Eu queria montar um presépiozinho na minha sala. Posso fazer isso? Não. Como assim? Não pode não. Ah, por que não? Porque você vai fazer uma imagem de Jesus. Você não vai botar um bebê lá? Você vai fazer uma imagem de Jesus. Mas eu não vou adorar, não vou dobrar de joelho, não vou orar para a imagem, nada, é só uma representação. Eu falei, então fala para mim, fala a verdade. Você não vai pegar esse bonequinho diferente? Você vai ter coragem de jogar esse boneco na lata de lixo depois? Eu não tinha pensado nisso. Falei, pois é. Percebe que não é só um boneco? Vai pegar e vai jogar fora? É. É Jesus, né, pastor? Então, não é Jesus. Está vendo como é que o negócio puxa a gente? Não dá. Vai pegar o boi e vai colocar o boizinho, a vaquinha. Isso é Jesus. Tem jeito, cara. Tem jeito. Então é melhor não, né, irmã? Pastor, é verdade, é melhor não. Vai fazer. Não podem fazer. A Bíblia vai dizer, claramente, podem fazer. Porque ele é exclusivo. Não divide sua glória com ninguém. Ou vai andar com Deus ou não vai andar. Porque Deus não divide. Deus não divide você com Corinthians. Guarda isso. Tá certo? Não divide. Lembra que eu falei? Eu gosto de futebol, amo torcer, mas não, dia do Deus é dia de Deus. Não tem esse negócio de pegar, galera, foi mal aí, tá, mas eu vou ver um jogo lá em São Januário. Tem esse negócio não. Isso aí é lazer. Isso aí é quando dá. Aí deixa eu falar mais uma coisa, eu estava louco para falar isso. Olha, caiu, mas casou certinho. Deus não divide você com Ubatuba. Tá certo? Você que adora aquele lugar, que não sai de lá, que não pode ver um sol. Eu já tenho assim, vontade de orar para Deus quando chega assim em janeiro, fevereiro, Senhor, manda chuva. Manda chuva. Porque o povo esquece de Deus quando faz sol. Cuidado, porque a sua profissão pode se tornar uma espécie de Deus, a sua situação financeira, o seu amor ao dinheiro. O dinheiro
pode se tornar um Deus. E, aliás, é uma das únicas vezes que Jesus, aliás, se eu não me engano, a única vez que Jesus vai falar da personificação de algo como Deus, o dinheiro. Não pode ter dois senhores, senão você vai obedecer um e a outro não. Nós temos que tomar muito cuidado. Nada nessa vida, nem os seus filhos, sua esposa, seu marido, nada pode ser mais importante do que o Senhor. Se alguém amar os filhos mais do que a ele, marido, mulher, pai, mãe, a Bíblia é muito clara, você não pode amar ninguém mais do que ama o seu Senhor. E é triste ver uma geração que dá o resto para Deus, o resto de tudo. O que sobra das finanças, o resto dos bens. Eu não estou falando de dinheiro não, tá, gente? Quem conhece a PIB de Taubaté sabe que a gente não faz culto para levantar oferta. A gente levanta oferta para fazer culto, é diferente. O objetivo aqui não é grana. Agora, que tem gente que, por exemplo, compra um carro novo. Não, agora não posso dar mais carona para ninguém. Antigamente tinha um carrinho velho, passava na avenida, dava carona para a irmãzinha. Mas agora não, vai sujar o tapete. Virou um Deus. Tem gente que filho chega, nasceu o filho, 8 meses sem pisar na igreja, porque o garoto não pode nem espirrar. Aí vem apresentar já no aniversário de 15 anos. Virou um deusinho, o bichinho virou um deus. Coloca lá, né? E trata igual um ídolo. E o pior é que tem gente que ainda cresce, o garoto continua um Deus, ele que manda na casa. E faz o que quer. E a cerveja que não entrava na casa agora entra porque o deusinho quer. Então, brinca. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa nele. Tudo termina nele. Antes dele, não há ninguém. Depois dele, também não. Agora, é claro, eu sou o teu Deus. Percebeu o pronome pessoal? O teu. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Se você respeitar as leis, caminhar correto, terá prazer de estar com você. Ele terá prazer de pastorear o seu coração, cuidar de você. Prazer. Deus está pronto para se entregar totalmente, inclusive respeitando os seus limites, as suas limitações. Imagine um Deus que vive de imensidade, que tem a sua imensidão, se submetendo às leis da natureza, se rebaixando às suas limitações, para se relacionar com você. Isso é incrível. Por quê? Porque é um Deus de relações. Ele se relaciona com aquilo que criou. O nome dessa doutrina na teologia é imanência. Deus é imanente. Deus ama estar conosco. Ele se faz presente, ele participa, ele vai, ele ouve, vai junto, acompanha, orienta, direciona, capacita, indica, respalda, sustenta, alimenta, ele dirige. É um Deus que gosta de estar perto, que ama. E ele é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Isso significa que isso nunca vai mudar. Existe uma teoria que vai dizer que Deus criou o mundo e deixou o mundo aí funcionando e viu tanta maldade que ele deixou a humanidade por si só e a abandonou. O nome disso é deísmo, com D, de dado. É uma doutrina que a imanência combate. Não dá, porque Deus é imanente, Ele se faz presente, Ele gosta. Ele mostra os seus atos na história. E quando você olha para trás, o que Ele diz? Dá uma olhadinha. Eu te tirei de lá da terra do Egito, te trouxe até aqui, vivo, como povo. Ninguém se perdeu. Protegi todos vocês até agora. Por quê?
porque Ele tem prazer de estar na vida da gente, cuidar da gente. Aquele que cuidou sempre vai cuidar. É o nosso pastor. Nada nos faltará. E Ele também é um Deus de libertação, né? Isso é uma palavrinha que muitas vezes tem batista que não gosta de usar, né? Mas Ele liberta. Isso aí não há dúvida. Liberta da escravidão do pecado, liberta das drogas, liberta dos demônios. Ele liberta. É um Deus libertador. Te tirei de lá. Libertei você, tirei você do cativeiro, para que você tenha vida, tenha alegria, tenha paz. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo deu a vida dele em resgate de muitos, significa que ele foi até lá, se ofereceu no lugar do prisioneiro. A palavra resgate, termo litron, indica exatamente isso. Alguém que deu a própria vida em resgate do prisioneiro. O prisioneiro que estava lá no outro reino foi liberto e Jesus entrou no lugar. É o que Ele faz por nós. Há uma música que eu gosto muito, chama muito a minha atenção. Aliás, tem pouco tempo que eu tenho escutado essa música. Ela é muito antiga. Eu estou tendo uma relação interessante com música, porque eu sempre gostei de rock, né? Eu sempre gostei de Fernandinho, Oficina G3, Resgate. Só que daqui a uma semana eu vou fazer 45 já, parceiro. O negócio já não está tanto... Os alto-falantes já estão mais agressivos, os tímpanos estão mais sensíveis. E eu estou ficando velho. Estou ficando mais mole, né? Então eu andei buscando umas bandas que eu olhava assim e falava, mas é mole demais para mim, esse negócio é muito lento, né, Julião? O negócio... Mas aí eu comecei eu baixei lá o tal do Spotify e comecei a buscar umas bandas antigas e eu achei o grupo Logos. Confesso que ainda é devagar para mim, mas assim, eu seleciono, tem alguma coisa que dá. Não que seja ruim, tá? As músicas, as letras são maravilhosas. O Logos é um negócio extraordinário em termos de Bíblia. Mas eu gosto de um pouquinho mais agitado, né? Qualquer hora que eu encontrar com o Fernandinho, eu vou falar com ele, cara, pega as músicas do Logos, mano, e faz uma roupagem aí, joga um rock and roll, vai ficar top, né? E tem uma música chamada Situações, eu não vou saber cantar, porque a música é nova, eu ainda não peguei o gingado da coisa, né? Corretamente. Mas a música diz assim, ó, situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os meus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez de novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que ao fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez de novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que ao fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. É bonito, não é? E ele termina repetindo essa expressão. Jesus me ergue e segue, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Gente, isso na Dutra, 120 quilômetros é na Carvalho Pinto. 120 quilômetros por hora, o vento batendo, dá vontade até de ir para o céu. Já direto, do carro mesmo, não é verdade? Jesus me ergue e segue junto a mim. Olha que coisa maravilhosa, extraordinário. É assim, Ele vai com você. Mas para a gente terminar, você sabe que quarta-feira vocês têm um pouquinho mais de paciência, o povo da quarta tem um pouquinho mais de paciência, não sei por quê, mas tem. O capítulo 20, versículo 3 ainda diz assim, ó, não terás
outros deuses além de mim. Já se perguntou por quê? Porque a gente não precisa. Ele é suficiente. É ou não é? Eu fico impactado quando alguém caminha com Cristo por algum tempo, conhecendo um pouco da igreja, de tudo aquilo que existe nesse reino maravilhoso de Deus, os irmãos. Aí depois de um tempo essa pessoa diz assim: olha, eu gosto e tudo, foi legal, mas chegou o momento de eu tomar uma decisão, né, e não é para mim não. Eu fico impressionado. Como? O que nessa vida você vai encontrar melhor do que isso? O que pode ser melhor? Eu não consigo entender. A Bíblia fala daqueles que experimentam a fé e depois se afastam dos átrios. Tem gente que consegue experimentar a maravilha do que é estar aos pés do Senhor, como Judas experimentou, e na hora da conversão mesmo, de tomar uma decisão, dizer: não, não quero mais. Eu até reconheço que é o melhor para mim, mas eu não quero. E isso é estranho. Por que oramos só para Ele? Por que pedimos somente a Ele? Por que motivo não precisamos ter outro dono, outro rei? Porque Ele é suficiente. Aliás, é um dos lemas da Reforma Protestante. A suficiência de Cristo. Ele é suficiente. Não precisamos de nenhum outro mediador. Não precisamos de nenhum santo. Não precisamos de Maria. Não precisamos de ninguém. Além daquilo que a própria Bíblia diz, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, um só. Não adianta a gente querer colocar mais aí, porque a Bíblia não permite, é só Ele. E Ele é suficiente. O nosso Deus é suficiente. Não precisa de nenhum ser humano para dar ajuda. Não temos motivos para querer outros deuses, não precisamos deles. Se Deus nos é suficiente, confiamos nele e por Ele caminhamos. Eu não sei, de repente você esteja doente. Deixa eu dizer uma coisa para você: seu Deus é suficiente. Nunca se esqueça disso. Ele pode decidir não fazer, porque Deus cura de 3 maneiras. É verdade. Deus cura o servo dele de 3 maneiras: através de um milagre, através da instrumentalidade de um médico, ou através do céu. Mas de qualquer forma, Ele vai curar e levar sobre Ele todas as nossas enfermidades. É suficiente. Deus cuida do nosso emocional, Ele é suficiente. Deus cuida do nosso sustento, porque se Ele fechar todas as portas de emprego, ninguém abre. A Bíblia diz que se Ele fechar, ninguém abre. Mas também diz que quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Ele é suficiente, fique tranquilo. O sustento vai chegar. Se está demorando, vai chegar. Se parece que já dá para desesperar, vai chegar. Eu me lembro quando eu era novo convertido, quantas vezes eu reclamei, 5 minutos depois, Deus me deu um tapa de luvas. E eu ficava pensando assim: poxa vida, por que eu reclamei, cara? Tivesse ficado quieto mais um pouquinho. Eu tinha loja de letreiro, e aí entrava aquela semana ruim. E eu ficava parado na loja, esperando alguém chegar para fazer uma encomenda, de uma placa, de uma faixa, alguma coisa. Era novo convertido, trabalhava com isso. E ficava lá na loja. Ia para o fundo, orava, pedia a Deus para trazer. Começava o dia cheio de fé. Quando ia dando uns 4 horas da tarde, eu começava a reclamar. Poxa Deus, poxa vida, o senhor não falou para eu ser dizimista? O senhor não falou que eu podia fazer prova? Poxa, não entrou ninguém aqui hoje. Aí de repente parava alguém lá: você que é o Luciano? Aí eu já começava a me arrepender. Não, é porque chegou um cara lá um dia e falou assim: rapaz, eu trabalho na fábrica de Coca-Cola.
E era uma semana difícil. Ele falou assim: eu preciso de 20 faixas de 6 metros para amanhã. Você faz? Falei: pode fazer, a gente faz. Vou ter que virar à noite trabalhando. Porque a gente decidiu fazer isso agora. É para amanhã, um evento que a gente vai fazer. E outra coisa, tem que ter o símbolo da Coca-Cola do lado. Falei: nossa, tem que fazer uma tela ainda para fazer no silk screen. E aí ele falou assim: ó, faz o que você puder, cara. Se você puder, 20 faixas. E a gente sempre comprava, tinha estoque de pano e tal, né? Naquela época fazia faixa no pano, na mão, livre. Peguei o serviço, trabalhei a madrugada inteira dando glória a Deus. Que era um serviço grande, que dava assim, ó, entrou o dinheiro do mês. Arrebentou, pagava por metro, 6 metros cada uma, faz a conta aí. Rapaz, eu arrebentei a boca do balão. E arrependido, porque era um dia que eu estava reclamando, que eu estava novo convertido, né? Não tinha experiência ainda. Hoje a gente canta aquele hino com muito mais estrutura, né? Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Estou tranquilo, porque você olha para trás e você vê uma história de cuidado, de provisão, nunca faltou. Deus sempre cuidou. Todas as tristezas Ele estava ali, todas as alegrias, foi Ele também que estava ali, promoveu. Ele sempre vai cuidar. Salomão orou, e eu quero terminar trazendo isso à sua memória. O Senhor, Deus de Israel, não há outro como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. 1 Reis 8, 23. O Senhor Deus de Israel, não há outro como tu. Nosso Deus é suficiente. Vai cuidar da gente. Essa é a certeza que a gente tem. Não preciso buscar nenhum prazer aí fora. Deus me dá todos os prazeres que eu preciso. Não preciso depender de ninguém. Embora Deus às vezes use pessoas para me abençoar. Mas eu só preciso depender do Pai. Porque Ele move céus e terra para me abençoar. Eu queria que você pensasse nisso. Eu não sei o que é que você anda esperando. Não sei qual é o seu desejo, a sua preocupação. Eu me lembro bem que quando eu fui assumir essa igreja, me perguntaram, né, pastor, a gente quer cantar uma música que agrade o senhor. O senhor não gostaria de escolher uma música para o culto? Eu não me esqueço, né? Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, você sabe? Minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro Deus além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Vocês, não tenho outro bem além de ti. Do começo, todo mundo junto. Não importa o que sou, diante do que tu és, trago minhas vestes, minha coroa e
a entrada em a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. O outro bem, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Se você não tem outro bem, eu gostaria nesta noite de reafirmar a sua fé, de esperar nele. Você está precisando de um milagre, né? Vem cá, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para entrar com providência. Você não precisa de mais ninguém, não, ele é suficiente. Se você tem algo para trazer diante de Deus, você não precisa de nenhum outro bem, você só precisa dele. Se você está precisando de algo que só Deus pode fazer, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Eu não vou descer para que a câmera continue me pegando ali, mas eu quero orar por você. Você que está com alguma coisa assim que pareça impossível, está muito difícil de ser resolvida. Está certo que teologicamente tem algumas coisas que dependem das decisões dos seres humanos, e Deus deu livre-arbítrio. Então, por exemplo, orar pela conversão de alguém é um negócio sempre complicado, porque não é simplesmente Deus fazer a obra, tem a questão da pessoa também aceitar. Mas se você está dependendo de algo, só Deus pode fazer, só dependa dele, fica muito mais fácil. Não que seja difícil para Deus, é porque Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. É isso que eu estou tentando explicar para você. Eu quero orar, colocar diante do Senhor. Vamos orar? Mais alguém? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós temos orado ao Senhor durante todos esses anos, 82 anos de história desta igreja, estabelecidos através da oração. Quantos milagres tu já fizeste na história desta igreja e de toda a igreja. E nós queremos colocar os nossos irmãos uma vez mais, porque, Senhor, quando nós olhamos para trás, só enxergamos um rastro de paternidade, de cuidado, de pastoreio, de provisão, de milagre. Isso nos incita a continuar orando, porque nós sabemos em quem temos crido e não precisamos de nenhum outro bem. Tu és o nosso bem maior. Estejas entrando, ó Deus, com providência a vida dos irmãos, dos teus filhos, do teu povo, e abençoe cada um aqui conforme a sua necessidade. Abra as portas, Deus. Estejas curando o teu povo das mazelas emocionais, físicas. Estejas, ó Deus, trazendo o amparo àquele que sofre, resolvendo aquilo que não tem solução, que em nome de Jesus, que tu estejas cuidando do teu povo, tão somente cuidando do teu povo, dirigindo a vida dos teus servos. Obrigado, porque se temos o Senhor, temos tudo que precisamos. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus.